Às 04:17 da madrugada de 23 de setembro de 1942, na margem oeste do Volga, dentro das ruínas da fábrica de tratores Dzerzhinsky, em Stalingrado, o ar estava saturado de fumaça densa e poeira fina. A temperatura mal chegava a 8 graus Celsius, com um vento noroeste de 15 km por hora, carregando o cheiro de cordite e metal queimado. O terreno era um labirinto de concreto desmoronado, vigas de aço retorcidas e trincheiras improvisadas de 2 metros de profundidade, escavadas em solo argiloso, endurecido pelo outono precoce. Vassili Zaitsev, 23 anos, atirador de elite do 274º Regimento de Infantaria da 605ª Divisão de Exército Soviético, posicionava-se agachado atrás de uma pilha de entulhos a 45 metros da linha de frente. Ele media 1,75 metros, pesava 72 quilos, com mãos calejadas de anos caçando na taiga siberiana e experiência de 15 meses no fronte, incluindo 74 confirmações de abates em combates anteriores. Seu estado físico era estável, mas fadiga acumulada de 48 horas sem sono reduzia sua precisão em 12%, conforme testes de rotina do regimento. Armado com um Mosin Nagant M9130 de calibre 7, 62,54 mm, peso de 3 quilos, alcance efetivo de 800 metros e luneta PU de 3, 5x magnificação. Ele ajustava a coronha contra o ombro esquerdo, o cano elevado em 2 graus para compensar o vento. O silêncio durou 17 segundos. Zaitsev inspirou devagar, contando até 4 no peito, exalando em 6, o coração batendo a 82 batimentos por minuto. Seus olhos treinados em 2. 500 horas de prática com alvos móveis a distâncias variáveis varriam o horizonte a 400 metros. O inimigo, uma companhia alemã do 6º Exército, com 180 homens equipados com MP-40 de 9 metros, peso 3, 9 quilos, cadência de 500 disparos por minuto, e MG-42 de 7, 92 metros, peso 11, 6 quilos. Avançava em formação dispersa. Eles cobriam 200 metros em 4 minutos, usando as sombras das fábricas bombardeadas como cobertura. Zaitsev calculou o ângulo. 312 graus magnético, declínio de 1,8 milésimos para o alvo principal, um oficial de patente subalterna a 387 metros, identificado pelo binóculo pelo movimento de braço direito, sinal de comando. Ele posicionou o dedo no gatilho, pressão de 2 quilos para disparo, e apertou. O recoil de 12 joules empurrou seu ombro 2 centímetros. A bala, velocidade inicial de 865 metros por segundo, viajou 0,45 segundos até o impacto, perfurando o capacete Stahlhelm M35 a 200 joules residuais. O oficial caiu de joelhos, sem grito, o sangue espirrando 1 metro em arco parabólico antes de o corpo tombar para frente. A reação veio em 8 segundos. Os alemães, 142 homens restantes, após baixas iniciais de artilharia soviética, que ceifaram 38 na véspera, pararam a 50 metros uns dos outros. Confusão inicial. Rádio crepitou em frequências de 2 a 8 MHz, ordens fragmentadas em alemão, pedindo posições de atiradores. Um erro surgiu. 2 soldados da infantaria de linha, armados com Karabiner 98K de 7, 92,50 Citrium, peso 3, 9 quilos, se expuseram ao se agacharem atrás de uma parede semidestruída a 320 metros, ignorando o protocolo de movimento em zigue-zague. Zaitsev, com respiração controlada em 12 ciclos por minuto, mirou o primeiro. Distância exata 318 metros. Vento lateral de 0,7 ms. Disparo a 0,4. 18:32. Impacto no pescoço. Seção cervical C3 rompida. Morte instantânea em 2 segundos por hemorragia arterial. O segundo, 4 metros ao lado, ergueu a cabeça 3 segundos tarde demais. Bala desviada por 1 milésimo atingiu o ombro esquerdo, fraturando a escápula e incapacitando-o por 45 minutos até a evacuação. A escalada iniciou a 04:20. Os alemães adaptaram.
Um pelotão de 24 homens, equipado com granadas Steel Hand Grenade 24 de raio letal, 10 metros, avançou em bounds de 30 metros, cobrindo fogo com duas MG-42 disparando 200 tiros por minuto em rajadas de 5 segundos. O som das máquinas era um rugido contínuo, 120 decibéis a 100 metros, forçando Zaitsev a tapar os ouvidos por 2 segundos entre tiros. Ele recuou 3 metros para uma posição secundária, uma trincheira de 5 metros de largura escavada em 12 horas por ele e 2 companheiros mortos na véspera por um Nebelwerfer de 15 centímetros que dispersara 48 projéteis em 20 segundos. Do novo ângulo, 210 graus, ele avistou um ninho de metralhadora a 250 metros. 3 operadores, munição de 250 cartuchos em fita. Cálculo. Elevação 2 milésimos, deflexão 0. Disparo triplo em 6 segundos. Primeiro no atirador principal. Crânio penetrado a 900 joules. Segundo no carregador, tórax perfurado, pulmão colapsado em 3 segundos. Terceiro no auxiliar, que rolou 2 metros, mas foi atingido na coxa femoral. Sangramento de 500 ml por minuto. A MG-42 silenciou, criando uma brecha de 15 metros na linha alemã. A pressão aumentou a 0425. Relatos contraditórios via rádio soviético. Um tenente a 800 metros ao norte afirmava ver 50 alemães flanqueando pelo leste, mas reconhecimento aéreo confirmava apenas 32, com erro de 18% devido à névoa baixa a 50 metros de altitude. Zaitsev sentiu a paranoia crescer. Sombras a 150 metros podiam ser escombros ou sentinelas. Ele moveu-se 12 metros para o sul, arrastando o fuzil em 18 segundos, o peso do coldre com 15 cartuchos de reserva pressionando a costela. O inimigo aprendeu. Agora usavam pares de observadores com binóculos Zeiss de 6x, escaneando em setores de 30 graus, e enviaram um cão de caça farejador, treinado para 200 metros em vento cruzado. O animal latiu a 90 metros, alertando uma seção de 12 homens que se aproximaram em formação de assalto, granadas prontas a 5 metros de alcance de arremesso. Zaitsev posicionou-se atrás de uma chapa de aço de 8 milímetros de espessura, resíduo da linha de montagem da fábrica, que absorvia balas de 7,92 milímetros a 200 metros. Respiração. Inspirar. Mirar o líder do assalto a 112 metros. O homem, 28 anos presumidos por porte, carregava uma MP-40 com 32 cartuchos. Disparo a 04, 28, 14. Bala entra pela viseira do capacete. 100 joule. Morte cerebral em 8 segundos. Os outros hesitaram 3 segundos. Erro fatal. 2 expostos, atingidos em sequência. Um no abdômen. Intestino perfurado, choque em 20 segundos. Outro na perna. Fratura tibial. Imobilizado. O cão avançou 20 metros antes de um tiro de pistola alemã o abater acidentalmente. Rajada errante de 9 milímetros. A 04, 32. A adaptação inimiga escalou. Artilharia de 105 mm, modelo LFH-18, peso 978 quilos, posicionada a 100 metros, disparou 12 salvas de 6 projéteis cada, impacto em 28 segundos, crateras de 4 metros de diâmetro. Zaitsev mergulhou na trincheira, terra e estilhaços chovendo, 0,5 kg por metro quadrado. Um companheiro soviético, 19 anos, inexperiente com apenas 3 semanas no fronte, foi pego fora de cobertura a 20 metros. Estilhaço de 15 gramas cortou a artéria carótida. Morte em 14 segundos. Corpo inerte sem testemunhas diretas. Zaitsev emergiu. Visão turva por poeira, mas confirmou 11 abates totais em 15 minutos. Uma taxa de 0,73 por minuto contra a doutrina que previa 0,2 em terreno urbano. A tensão persistia. Inimigos invisíveis agora usavam silenciadores em pistolas. Walter P-38, calibre 9 mm, peso 0,87 kg para a caça noturna.
Zaitsev, com 64% de munição restante, calculava: mais 20 minutos de luz cinzenta antes do amanhecer pleno. O Volga, a 300 metros, ecoava a tiros distantes. 500 baixas soviéticas na fábrica nas últimas 72 horas, per relatórios fragmentados. Para análises táticas mais profundas sobre frentes de guerra como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações. A defesa de Stalingrado prosseguia, com um atirador isolado, alterando equações de 1 para 50 em setores localizados. Às 04:35, o amanhecer cinzento filtrava-se pelas nuvens baixas a 200 metros de altitude, reduzindo a visibilidade para 450 metros em setores da fábrica. A temperatura subira para 9 graus Celsius, mas a umidade de 85% grudava a poeira nos uniformes, aumentando o peso corporal em 2 quilos por soldado devido à absorção. Zaitsev, com 23 anos e 76 confirmações de abates agora, ajustava a luneta PU, limpando o vidro embaçado com um pano oleado em 12 segundos. Sua fadiga atingira 52 horas sem sono, elevando o erro de mira para 15% em simulações prévias. Mas a rotina de 800 horas de treinamento em posições urbanas mantinha o pulso em 78 batimentos por minuto. Ele rastejou 8 metros para uma nova posição, uma janela despedaçada no segundo andar de um galpão colapsado, altura de 2 metros acima do solo, oferecendo linha de visão para 320 graus ao leste. O Mosin Nagant, com 11 cartuchos restantes no pente de 5 mais reserva, pesava 5 quilos agora, com sujeira acumulada. O inimigo, restos de uma companhia do 6º Exército com 128 homens efetivos após as baixas das últimas 15 minutos, reagrupava a 280 metros. Eles cometeram um erro inicial. Um grupo de 16 soldados, armados com Karabiner 98K e 60 cartuchos cada, avançou em linha reta por 45 metros, ignorando o protocolo de dispersão em 10 metros entre homens, treinado em manobras de 1941. Relatórios de rádio alemão, interceptados a 1.200 metros por uma unidade soviética, indicavam confusão. Sniper no setor D3, perdas não confirmadas em 14. Zaitsev observou por 22 segundos, calculando ventos variáveis de 2 milhas do noroeste. Respiração: inspirar em 4, pausar 2, exalar em 6. O primeiro alvo, um sargento com binóculo no peito a 267 metros, elevação de 2, 1 milésimos, deflexão de 0,5 para a esquerda, disparo a 04:36, 08, a bala de 7, 62,54 mR, com rotação de 2, 800 RPM, impactou o externo a 950 joules, colapsando o pulmão direito em 2 segundos. O corpo caiu sem rolar, bloqueando o avanço de 2 atrás por 5 segundos. A reação alemã veio em ondas, às 04:37. Um pelotão de engenheiros, 12 homens com minas Tellermine 35 de 5 quilos cada, raio de detonação 6 metros, tentou flanquear pelo sul, cobrindo 90 metros em 3 minutos através de escombros de 8 metros de altura. Eles adaptaram, usaram sinalizadores de luz vermelha a 100 metros de intervalo para marcar posições seguras, reduzindo o risco de fogo amigo em 40% conforme doutrina de infantaria de 1942. Mas o terreno traiu. Solo argiloso escorregadio causou uma queda a 150 metros, expondo um homem por 4 segundos. Zaitsev, de sua elevação, mirou o caído. Distância 142 metros, ângulo de 248 graus. Pressão no gatilho 1 quilos, impacto no flanco, perfurando o fígado, hemorragia interna de 400 ml por minuto, incapacitação em 18 segundos. Os engenheiros pararam, lançando 2 minas a 80 metros, explosões de 150 gramas de TNT, criando crateras de 2 metros, mas desviando 12 metros do alvo pretendido devido a erro de cálculo no braço de arremesso. Escalada a 04.
40. Os alemães enviaram um esquadrão de caça ao sniper. 8 homens treinados em táticas anti-atiradores, equipados com submetralhadoras MP-40 e pistolas P-38 com supressores improvisados de feltro, reduzindo o ruído para 70 decibéis a 10 metros. Eles se moviam em pares, bounds de 20 metros, escaneando com lanternas de 50 lumens em setores de 45 graus. Um erro plausível. O líder, 30 anos presumido, subestimou o ruído de seus passos em 2-3 decibéis por metro no concreto rachado, alertando Zaitsev a 110 metros. Ele posicionou o fuzil sobre o parapeito, madeira rangendo 0,2 decibéis. Cálculo, vento cruzado, 1 ms, declínio de 1 milésimo. Disparo duplo em 4 segundos. Primeiro no líder, bala entrando pela têmpora esquerda. 200 joules, morte instantânea. Segundo no segundo homem, atingindo a clavícula, fratura e pneumotórax. Grito abafado durando 7 segundos antes de silêncio. Os restantes hesitaram, recuando 15 metros em pânico desorganizado, perdendo 2 minutos de momentum. A pressão crescia com incerteza. Relatos soviéticos via cabo telefônico, a 600 metros, contradiziam. Um cabo afirmava 40 alemães no flanco norte, mas contagem visual de Zaitsev via 28. Erro de 36% alimentado pela fumaça de um incêndio residual a 300 metros, queimando 5 toneladas de detritos em 20 minutos. Paranoia se instalava. Sombras a 90 metros podiam ser ratos ou batedores. Zaitsev moveu-se para baixo, descendo uma escada improvisada de vigas em 25 segundos, o peso do fuzil distribuído nas costas para evitar fadiga lombar de 22% em escaladas prévias. Agora no solo, ele cavou uma posição rasa de 0,8 metros de profundidade em 4 minutos, usando a baioneta do Mosin Nagant, solo removido totalizando 18 quilos. Às 04:45, a adaptação inimiga intensificou. Um oficial de Estado-Maior, a 500 metros, ordenou fogo de morteiros de 81 mm. Modelo Granatwerfer 34, peso 56 quilos, alcance 2. 400 metros disparando 15 bombas em salva de 8 segundos cada. Impactos choveram a 50 metros de intervalo, crateras de 5 metros, estilhaços de aço de 2 gramas voando a 200 mpg. Zaitsev cobriu-se com uma chapa de metal de 6 mm, absorvendo 3 fragmentos que ricochetearam a 15 joules cada. Um soldado soviético adjunto, 21 anos, com 2 meses de experiência, posicionado a 35 metros, errou o timing. Saiu da cobertura, 1 segundo cedo, estilhaço de 8 gramas cortando a jugular. Morte por exsanguinação em 11 segundos, corpo arrastado para trás por gravidade sem intervenção. Zaitsev emergiu. Poeira nos olhos reduzindo visão para 60% por 10 segundos, mas confirmou mais 4 abates, totalizando 15 em 28 minutos. Taxa de 0,54 por minuto contra a expectativa de 0,15 em combates noturnos urbanos. O inimigo aprendia devagar. Às 04:50, usaram drones primitivos, pipas com câmeras de 35 mm presas a fios de 300 metros, elevadas a 80 metros para reconhecimento, cobrindo 2 km² em 5 minutos. Mas o vento de 18 km/h agora derrubou 2 em 40 segundos, uma caindo a 120 metros de Zaitsev, revelando posições alemãs acidentalmente. Ele mirou o operador a 195 metros, visível pelo puxão do fio. Disparo a 04:51:22. Bala perfurando o ombro, tendão rompido, drone colidindo em solo inimigo e ferindo 2 com hélice de madeira. A caça continuou. Um cão farejador substituto, raça pastor alemão, avançou a 70 metros, farejando suor a 0,5 km em condições ideais. Mas o cheiro de cordite mascarou, levando-o a latir falso a 40 metros, distraindo uma seção de 10 homens que se expuseram por 6 segundos. Zaitsev abateu 3, um no peito,
coração perfurado, 3 segundos, outro na coxa, artéria femoral, 25 segundos. O terceiro rolando para a cobertura, mas atingido na mão, incapacitando o uso da arma por 30 minutos. Às 04:55, a artilharia pesada retornou. Canhões PAC, 40 de 75 mm, peso 425 quilos, calibrados para 800 metros, dispararam 8 projéteis AP de 8 quilos cada, velocidade 920 mph. Um impacto a 20 metros de Zaitsev arremessou 4 quilos de terra, concussionando-o por 8 segundos, zumbido nos ouvidos a 90 decibéis, persistindo 2 minutos. Ele recuou 10 metros, arrastando-se em 15 segundos, munição agora em 42%. Inimigos invisíveis multiplicavam o medo. Tiros esporádicos de P-38, silenciados a 80 metros, balas de 9 mm zumbindo a 2 metros de distância, mas errando por 18 centímetros devido à deflexão de vento. Relatórios fragmentados indicavam 800 baixas totais soviéticas na margem oeste nas últimas 96 horas, com Zaitsev alterando o equilíbrio local de 1:32 em seu setor de 200 metros quadrados. A evolução do conflito pressionava. Os alemães formaram uma rede de observadores, 6 pares com rádios portáteis Fuji-5 de 4 MHz, comunicando em código Morse a 20 palavras por minuto, mapeando movimentos em grades de 50 metros. Mas um erro tático surgiu. Interferência eletromagnética de um gerador soviético a 400 metros bagunçou sinais, atrasando ordens por 45 segundos. Zaitsev, com prática de 900 horas em emboscadas urbanas, explorou. Posicionou-se em uma alcova de 2 metros, esperando 3 minutos. Um observador avançou a 65 metros. Disparo, impacto no joelho, fratura composta, grito ecoando 12 segundos antes de silenciamento por companheiros. A rede falhou parcialmente, criando uma janela de 8 minutos sem detecção precisa. A tensão se acumulava. O Volga, a 250 metros agora, refletia explosões distantes. 200 projéteis soviéticos de Katyusha em 24 horas, mas apenas 62% de acertos em alvos móveis. Zaitsev calculava 25 minutos até reforços alemães de 50 homens chegarem pelo leste, alterando a equação para 1 contra 82. O silêncio entre tiros durava 14 segundos, quebrado apenas pelo vento carregando 0,3 quilos de poeira por hora. A 04:58, o vento noroeste intensificou-se para 22 km por hora, carregando fragmentos de estilhaços de 0,2 gramas cada a 50 metros de distância, reduzindo a visibilidade para 380 metros na fábrica. A temperatura estabilizava em 10 graus Celsius, mas o orvalho noturno umedecia o solo argiloso, transformando trincheiras de 1 metro em poças de 15 centímetros de profundidade, aumentando o risco de infecções em ferimentos abertos em 25%, conforme relatórios médicos soviéticos de 1942. Zaitsev, com 23 anos e 19 confirmações de abates acumulados nas últimas 41 minutos, ajustava o Mosin Nagant M91-30 contra o parapeito improvisado de uma parede de tijolos semidestruída, espessura de 25 centímetros. Sua fadiga de 55 horas sem sono elevava o tremor manual para 0,8 milímetros em testes de estresse. Mas 200 horas de prática em simulações de caça siberiana mantinham a precisão em 82% para alvos a 200 metros. O fuzil, calibre 7, 62 54 mm, peso agora 6 quilos com umidade acumulada, tinha 8 cartuchos no pente de 5 e 9 na reserva, totalizando 17 disparos restantes. O inimigo, fragmentos de 2 companhias do 6º Exército, com 116 homens efetivos, após perdas de 12 nos últimos 3 minutos. Adaptava táticas em camadas.
Um pelotão de 20 soldados, equipados com fuzis Gewehr 43, experimentais de 7, 92 57mm, peso 4, 1 kg, lunetas ZF4 de 4 ais, avançava em formação de diamante, intervalos de 8 metros, cobrindo 120 metros em 5 minutos, através de corredores de escombros de 2 metros de largura. Eles usavam sinalizadores de fumaça branca, liberando 0,5 kg de cloreto de zinco por unidade para mascarar movimentos a 100 metros, reduzindo detecção visual em 35% conforme doutrina de infantaria urbana. Mas um erro surgiu. O vento desviou a fumaça para leste, expondo o flanco direito do pelotão por 18 segundos a 210 metros. Zaitsev observou por 14 segundos, olhos estreitados contra a luz cinzenta do amanhecer, filtrando a 150 metros de altitude. Respiração. Inspirar em 5, pausar 3, exalar em 7, pulso a 80 batimentos por minuto. Cálculo, distância 208 metros, elevação 2, 3 milésimos, deflexão de 0, 8 para a direita devido ao vento lateral de 1, 5 ms, disparo a 0,4, 59, 12, a bala viajou 0, 24 segundos, impactando o ombro do atirador líder, fraturando a húmero e rompendo a artéria subclávia, hemorragia de 350 mm por minuto, incapacitação em 12 segundos. O pelotão parou. Fogo de cobertura com MP-40 em rajadas de 10 tiros, 9mm a 380 ms, mas desviando 2 metros altos por pânico inicial. A reação alemã escalou em 9 segundos. Rádio crepitou em 3, 5 MHz, ordens para flanqueamento duplo. Um esquadrão de 10 homens pelo norte, outro de 14 pelo sul, usando minas antitanque adaptadas como armadilhas antipessoal. Tellermine 42 de 4, 6 quilos, raio de 5 metros. Eles cometeram um erro plausível no sul. Um soldado de 25 anos, com 6 meses de experiência em estepes russas, pisou em detritos soltos a 160 metros, rolando 3 metros e expondo-se por 5 segundos. Zaitsev, reposicionando o fuzil em 8 segundos para ângulo de 265 graus, mirou o torso. Pressão no gatilho de 3 quilos. Impacto a 0,5, 00, 45, perfurando o estômago a 00 joules. Choque hipovolêmico em 15 segundos. Corpo inerte, bloqueando o caminho de 2 atrás por 20 segundos. No norte, o flanqueamento progrediu melhor. Usaram cães farejadores em pares, raça Doberman, treinados para 150 metros em Urban. Mas um latido prematuro a 95 metros alertou Zaitsev. Ele mirou o condutor do cão a 102 metros. Disparo duplo em 5 segundos, primeiro no condutor, tórax central. Morte em 5 segundos. Segundo no animal, crânio 9 segundos, interrompendo o avanço e forçando o recuo de 25 metros em 40 segundos. A 05, 02, a pressão aumentou com adaptação organizada. Um oficial de companhia posicionado a 900 metros com binóculos Somb de 8 Gs coordenou fogo de apoio. 2 MG-42, peso 11, 6 quilos cada. Cadência 1. 300 tiros por minuto em posições elevadas a 180 metros, disparando em bursts de 7 segundos, totalizando 150 cartuchos em 45 segundos. O rugido atingia 125 decibéis a 50 metros, forçando Zaitsev a pressionar as orelhas por 3 segundos entre observações. Ele recuou 5 metros para uma alcova de 1 metro de profundidade, escavada em 6 minutos prévios, solo removido de 12 quilos. Do novo ponto, 180 graus, avistou um operador de rádio alemão a 175 metros. Antena de 2 metros erguida, transmitindo em 5 MHz. Cálculo, vento cruzado 8 ms, declínio 5 milésimos. Disparo a 05, 03, 18. Bala impactou o pescoço, seção C4 rompida, transmissão cortada em 1 segundo, criando confusão em comandos por 90 segundos, com 2 pelotões recebendo ordens duplicadas e atrasando avanço em 30 metros. Incerteza crescia.
Relatórios soviéticos via telefone de campanha a cabo de 500 metros contradiziam. Um sargento a 700 metros norte reportava 55 alemães concentrando no centro, mas contagem de Zaitsev via luneta confirmava 41, erro de 34% devido à fumaça residual de um bunker incendiado a 400 metros, liberando 8 toneladas de fumaça em 30 minutos. Paranoia se instalava. Ruídos a 70 metros podiam ser ratos escavando ou batedores rastejando. Zaitsev moveu-se 9 metros leste, arrastando o fuzil em 22 segundos. O coldre de munição agora com 7 cartuchos pressionando a costela esquerda, fadiga lombar em 18%. O inimigo aprendia. Enviaram observadores com periscópios de trincheira, modelo Visieri 42 de 2 metros de extensão, escaneando em ângulos de 60 graus a 120 metros, e um drone de reconhecimento primitivo, balão de hélio de 2 metros cúbicos, elevado a 100 metros com câmera de 28 milímetros, cobrindo 5 quilômetros quadrados em 4 minutos. Mas o vento o desestabilizou. Fios de 250 metros se emaranhando, caindo a 85 metros e ferindo um observador com impacto de 3 quilos. A 05. 06. Escalada tática. Artilharia de campanha. Ganhões SFH 18 de 150 mm, peso 5. 510 quilos, a 3. 200 metros, disparou 10 salvas de 4 projéteis cada. Tempo de voo, 22 segundos. Crateras de 5 metros de diâmetro. Zaitsev mergulhou na posição rasa. Terra e fragmentos de 1 grama chovendo a 0,4 kg por metro quadrado. Um companheiro soviético, 24 anos, com 4 meses no fronte, a 28 metros, hesitou 2 segundos na cobertura. Estilhaço de 12 gramas cortou a axila. Hemorragia axilar de 600 mm por minuto. Morte em 22 segundos sem assistência. Corpo rolado para o Volga por declive de 2 graus. Zaitsev emergiu, visão embaçada por suor e poeira por 8 segundos, mas confirmou 5 abates adicionais em 11 minutos, total 24. Taxa de 0,45 por minuto contra a doutrina de 0,1 em amanhecer urbano. O conflito evoluía com novas táticas inimigas. A 0510, um esquadrão de elite de 6 homens, treinados em caça a atiradores com 8 semanas de curso em Varsóvia, equipados com submetralhadoras MP-40 silenciadas de 9 mm, peso 3, 7 quilos, e granadas de fumaça NB-39, raio 8 metros, avançou em zigue-zague de 15 metros. Eles adaptaram, usaram espelhos de sinalização para distrair, refletindo luz solar nascente a 200 metros, criando flares de 40 lumens. Erro. Um espelho quebrou em queda a 130 metros, vidro estilhaçando e cortando a mão do portador, sangramento de 200 ml em 10 segundos, expondo o grupo por 7 segundos. Zaitsev, com respiração em 11 ciclos por minuto, mirou o ferido, distância 128 metros, ângulo 292 graus. Disparo a 05, 11, 03, impacto no punho direito, fratura e incapacitação da arma, forçando o esquadrão a recuar 18 metros em desordem. Pressão contínua. Relatos fragmentados indicavam reforços alemães de 42 homens a 100 metros leste, chegando em 12 minutos. Zaitsev calculava. Munição em 35%. Visibilidade caindo para 350 metros com nuvens a 120 metros. Inimigos invisíveis atiravam de P-38 a 60 metros. Balas de 9 mm errando por 25 centímetros por deflexão. O Volga ecoava com 100 baixas soviéticas na fábrica nas últimas 120 horas. Zaitsev alterando o setor de 150 metros quadrados de 1 para 45. Silêncio entre ações durava 16 segundos, quebrado por vento de 0,4 kg de detritos por hora. Às 05:12, a luz do amanhecer cinzento se espalhava por 360 metros na fábrica, com nuvens a 100 metros de altitude, dispersando a luminosidade em tons de 300 lux, reduzindo contrastes em 22% para alvos em movimento. A temperatura subira para 11 graus Celsius, mas o vento noroeste de 24 km por hora carregava partículas de poeira fina de 0,1
milímetro, irritando os olhos e diminuindo a acuidade visual em 8% conforme testes de campos soviéticos de 1942. Zaitsev, 23 anos com 24 confirmações de abates nas últimas 48 minutos, posicionava o Mosin Nagant M9130 em uma ranhura de 0,6 metro na parede de tijolos, espessura reduzida a 18 centímetros por bombardeios prévios. Sua fadiga de 57 horas sem sono elevava o erro de cálculo para 17% em distâncias acima de 150 metros, mais 400 horas de treinamento em emboscadas noturnas mantinham o ritmo cardíaco em 82 batimentos por minuto. O fuzil, calibre 7, 62,54 mm, peso 4, 7 quilos com condensação acumulada, tinha 6 cartuchos no pente de 5 e 6 na reserva, totalizando 12 disparos viáveis. O inimigo, resquícios de companhias do 6º Exército, com 104 homens efetivos após as baixas recentes, intensificava a caça em múltiplos vetores. Um pelotão de 18 soldados, armados com fuzis Karabiner 98 KD7, 92,57 mm, peso 3, 9 quilos cada, e 50 cartuchos por homem, avançava pelo centro em formação escalonada, intervalos de 12 metros, cobrindo 80 metros em 4 minutos, através de galerias de escombros de 1,5 metro de altura. Eles adaptaram. Usaram fitas de sinalização fluorescentes, visíveis a 50 metros em baixa luz, para marcar rotas seguras, diminuindo colisões em 28% em terrenos urbanos conforme manuais de 1942. Mas o solo umedecido traiu. Uma poça de 20 centímetros causou escorregão a 145 metros, expondo 3 homens por 6 segundos ao se apoiarem mutuamente. Zaitsev observou por 19 segundos, ajustando a luneta PU de 3,5x para foco em 140 metros. Respiração. Inspirar em 4, pausar 2, exalar em 6, pulso estabilizando em 79 batimentos. Cálculo. Distância 143 metros, elevação 9 milésimos, deflexão de 0,6 para a esquerda com vento lateral de 2 ms. Disparo a 0,5, 13,27. A bala, velocidade inicial de 865 ms, impactou o ombro do primeiro exposto, rompendo a clavícula e causando pneumotórax em 4 segundos. O segundo, 2 metros ao lado, foi atingido na virilha. Hemorragia femoral de 405 becquerel por minuto, incapacitação em 16 segundos. O terceiro rolou para a cobertura, mas um disparo sequencial a 0,5, 13,31 perfurou o joelho, fratura patelar e imobilização por 35 minutos. A reação veio em 11 segundos. Os alemães, com 101 homens restantes, emitiram ordens via rádio Fug-2 em 4 MHz, coordenando um cerco triplo. 15 homens pelo norte, com granadas de fragmentação Model 24, raio letal 12 metros. 22 pelo sul com metralhadoras MG-34 de 7, 92 mm, peso 12, 1 quilos, cadência 900 tiros por minuto e 14 no centro com cães farejadores. Confusão inicial. Um sinal de rádio duplicado atrasou o sul por 28 segundos, forçando-os a expor-se em uma praça aberta de 30 metros quadrados a 170 metros. Zaitsev, reposicionando o fuzil em 10 segundos para ângulo de 310 graus, mirou o carregador da MG-34, pressão no gatilho de 2 quilos, impacto a 0,5, 14, 42, bala entrando pelo tórax a 980 joules. Colapso pulmonar em 3 segundos, silenciando a arma e criando uma pausa de 12 segundos na cobertura de fogo. No norte, o erro se repetiu. Um cão-pastor alemão, treinado para 180 metros, latiu falso a 110 metros devido a cheiros residuais de cordite, distraindo 4 soldados que se agacharam expostos por 4 segundos. Disparo triplo em 7 segundos. Primeiro no condutor. Pescoço, seção C5 rompida, morte em 8 segundos. Segundo no cão. Flanco, paralisia imediata. Terceiro em um granadeiro. Abdômen, perfuração intestinal, choque em 22 segundos. Escalada a 0,5, 16. Artilharia inimiga, baterias de 75 mm, PAC-40, peso 425 quilos cada, posicionadas a
900 metros, disparou 14 projéteis perfurantes de 6, 8 quilos, velocidade 920 ms, impactos em 18 segundos, criando crateras de 3 metros de diâmetro a 40 metros de intervalo. Zaitsev cobriu-se na ranhura, absorvendo vibração de 5 joule por metro quadrado. Zumbido nos ouvidos persistindo 90 segundos a 85 decibéis. Um soldado soviético auxiliar, 20 anos com 1 mês de experiência, a 22 metros, errou a profundidade da cobertura. Estilhaço de 10 gramas atingiu a nuca. Hemorragia subaracnoide em 9 segundos. Morte sem eco. Corpo inerte sob detritos sem remoção imediata. Zaitsev emergiu. Poeira reduzindo visão para 55% por 12 segundos, mas confirmou 3 abates adicionais. Total 27 em 59 minutos. Taxa de 0,46 por minuto contra a expectativa de 0,12 em cerco urbano. A pressão crescia com adaptação. Às 05:19, os alemães formaram uma rede de observadores móveis, 8 pares com binóculos Zeiss de 7x e rádios portáteis de 3 quilos, escaneando em grades de 40 metros, comunicando posições em código de 15 palavras por minuto. Eles cometeram um erro. Interferência de um incêndio próximo a 350 metros, liberando 6 toneladas de fumaça em 25 minutos. Bagunçou frequências em 2,8 MHz, atrasando detecções por 35 segundos. Zaitsev, com prática de 10 horas em contra-observação, esperou 4 minutos em silêncio, pulmão controlado em 10 ciclos por minuto. Um observador avançou a 92 metros, periscópio erguido 0,4 metro. Disparo a 0,5, 20, 11, impacto no olho esquerdo. 150 joules. Morte cerebral em 0,7 segundos. Instrumento caindo e revelando a posição de outro par a 75 metros. Disparo sequencial. Segundo no braço, fratura radial e incapacitação do rádio por 40 minutos. Incerteza se ampliava. Relatórios soviéticos via cabo de 450 metros contradiziam. Um tenente a 550 metros sul afirmava 60 alemães no flanco leste, mas contagem de Zaitsev via luneta via 47, erro de 28% pela névoa de umidade a 80 metros de altitude. Paranoia crescia, sons a 55 metros podiam ser escombros caindo ou passos amortecidos. Zaitsev rastejou 7 metros sul em 20 segundos. Fuzil arrastado paralelamente ao corpo para evitar ruído acima de 0,1 decibel. Munição agora em 28%. Ele cavou uma posição de 0,7 metro em 3 minutos, removendo 15 quilos de solo argiloso. Às 05:23, novas táticas inimigas. Um esquadrão de 12 homens com lança-chamas Flammenwerfer 35, peso 26 quilos, alcance 25 metros. Avançou pelo leste em bounds de 18 metros, jatos de combustível de 2 litros por segundo, criando barreiras de fogo de 4 metros de altura. Adaptação. Usaram tanques de reserva de 8 litros para 10 minutos de operação contínua, reduzindo recargas em 50%. Erro plausível. Um operador tropeçou em viga retorcida a 130 metros, vazando 0,3 litro e incendiando o próprio uniforme. Chamas de 800 graus Celsius, causando queimaduras de 3º grau em 8 segundos, expondo o esquadrão por 10 segundos. Zaitsev mirou o líder a 128 metros, disparo a 0,5. 24:05. Bala perfurando o tanque a 950 joules, ignição interna explodindo 2 litros de combustível, matando 2 instantaneamente e ferindo 4 com estilhaços térmicos, recuo de 22 metros em pânico. A caça organizava-se a 05:26. Um oficial de batalhão, a 200 metros com mapa topográfico em escala 1:25. Z0. Ordenou morteiros de 120 mm, modelo SGR 42, peso 280 quilos, disparando 20 bombas em salvas de 10 segundos, raio de estilhaços 30 metros. Impactos choveram a 35 metros, crateras de 5 metros, fragmentos de 3 gramas a 180 mm. Zaitsev pressionou o chão, concussão de 7 joules sacudindo o corpo por 10 segundos.
Um companheiro, 22 anos, com 3 meses no fronte, a 30 metros, foi pego em transição, bomba a 15 metros rompendo a perna, amputação traumática e morte por choque em 28 segundos, sem gritos audíveis além de 50 metros. Zaitsev saiu, orelhas tocando 88 decibéis residuais, confirmando 2 abates, total 29 em 69 minutos, taxa de 0,42 por minuto contra 0,08 em fogo indireto. O inimigo aprendia tarde, às 05:29, drones de papel com rádios acoplados, elevados a 70 metros por fios de 200 metros, mapearam 1 km² em 6 minutos. Mas vento de 25 km/h derrubou 3 em 50 segundos, uma caindo a 100 metros e distraindo uma seção de 9 homens que se expuseram por 5 segundos. Zaitsev abateu 2, um no peito. Aorta rompida, 2 segundos. Outro na mão. Fratura metacarpal, arma perdida. Relatos indicavam 3. 400 baixas soviéticas na fábrica nas últimas 144 horas. Zaitsev desequilibrando 1 para 52 em 180 metros quadrados. Silêncio durava 18 segundos, vento carregando 0,5 kg de cinzas por hora. Reforços alemães de 38 homens aproximavam-se a 800 metros. Equação mudando para 1 contra 70 em 8 minutos. Às 05:30, o amanhecer cinzento se firmava com 400 metros de visibilidade na fábrica. Nuvens a 90 metros de altitude dispersando 350 lux de luz difusa, criando sombras irregulares de 2 metros em pilhas de entulhos. A temperatura atingia 12 graus Celsius, mas o vento noroeste de 26 km por hora levantava poeira de 0,15 milímetro, reduzindo a precisão de mira em 10% para alvos além de 150 metros, conforme padrões de treinamento soviéticos de 1942. Zaitsev, 23 anos com 29 confirmações de abates nas últimas 73 minutos, ajustava o Mosin Nagant M9130 contra uma viga de aço de 5 centímetros de espessura, resíduo da estrutura colapsada. Sua fadiga de 58 horas sem sono aumentava o tremor para 1 milímetro em distâncias médias. Mais 600 horas de prática em caçadas siberianas mantinham o pulso em 81 batimentos por minuto. O fuzil, calibre 7, 62, 54 mm, peso 4, 8 quilos com umidade condensada. Tinha 5 cartuchos no pente de 5 e 5 na reserva, totalizando 10 disparos restantes. O inimigo, com 102 homens efetivos de companhias fragmentadas do 6º Exército, coordenava uma tentativa organizada de eliminação. Um oficial de batalhão, a 100 metros com rádio Fu G7 em 6 MHz, reconhecia formalmente o sniper. Relatórios em código Morse a 25 palavras por minuto identificavam Zaitsev. Setor D4, perdas estimadas 29, doutrina violada em 140%. Eles adaptaram, formaram uma unidade de caça dedicada de 25 homens, dividida em 3 subgrupos, 8 com MP40 silenciadas de 9 mm, peso 3, 8 quilos cada, supressores de borracha reduzindo o ruído para 65 decibéis, 9 com fuzis, Karabiner 98K, equipados com lunetas ZF-39 de 4, e 8 engenheiros com minas S-Mini 35 de 3 quilos, raio de dispersão 20 metros. O avanço iniciava pelo leste em formação de pinça, intervalos de 15 metros, cobrindo 100 metros em 4 minutos através de corredores de 2 metros de largura. Erro inicial. O subgrupo norte pisou em detritos instáveis a 140 metros, colapso de 0,5 metros expondo 4 homens por 7 segundos ao se equilibrarem. Zaitsev observou por 16 segundos. Luneta PU focada em 135 metros. Respiração, inspirar em 5, pausar 3, exalar em 7. Cálculo. Distância, 137 metros, elevação 2 milésimos, deflexão de 0,7 para a direita com vento de 6 ms. Disparo a 0,5, 31, 19. A bala impactou o tórax do primeiro, perfurando o pericárdio a 0,50 joules. Morte em 5 segundos. O segundo, 5 metros ao lado, foi atingido na axila. Hemorragia de 500 ml por minuto. Incapacitação em 14 segundos.
Os outros dois recuaram 8 metros, mas um disparo sequencial a 0,5, 31, 24, rompendo o fêmur do terceiro, fratura e imobilização por 28 minutos. A reação alemã veio em 12 segundos. O oficial ordenou fogo supressivo. 3 MG-42, peso 11, 6 quilos cada, cadência 1. 250 tiros por minuto em posições fixas a 200 metros, disparando rajadas de 8 segundos, totalizando 200 cartuchos. 7, 92,57 milímetros a 755 ms. O barulho atingia 128 decibéis a 80 metros, forçando Zaitsev a cobrir os ouvidos por 4 segundos, poeira levantada reduzindo visibilidade para 300 metros. Ele rastejou 6 metros sul em 18 segundos, arrastando o fuzil paralelo ao solo para ruído abaixo de 0,2 decibéis. Nova posição em uma trincheira de 0,9 metros de profundidade escavada em 5 minutos prévios, removendo 10 quilos de argila. Do ângulo de 275 graus, avistou um engenheiro plantando uma S-Mine a 120 metros. Cálculo de vento cruzado, 1,9 ms. Declínio, 1,2 milésimos. Disparo a 0,5, 32, 36. Impacto no braço direito, seção ulnar rompida, mina detonando prematuramente em 3 segundos, estilhaços de 40 gramas, ferindo 3 companheiros em raios de 8 metros. Baixas adicionais de 2 com perfurações abdominais. Choque em 20 segundos cada. Escalada às 05:34. Os alemães adaptaram com reconhecimento aéreo primitivo. 2 balões de observação de 3 metros cúbicos, elevados a 120 metros por cabos de 400 metros, com operadores em cestas de Vimy, escaneando em setores de 50 graus via binóculos de 10x. Eles mapearam 2 km² em 7 minutos, transmitindo coordenadas em 4,5 MHz. Mas o vento os desestabilizou, um cabo se rompendo a 180 metros, balão caindo e esmagando um observador terrestre com 15 quilos de impacto, distraindo um subgrupo de 7 homens que se aproximaram para resgate, expondo-se por 9 segundos a 105 metros. Zaitsev, respiração em 12 ciclos por minuto, mirou o resgatador líder. Pressão no gatilho de 1 quilos. Disparo a 0,5, 35, 0,2. Bala entrando pela têmpora, a 100 joules, morte instantânea. Segundo disparo em 4 segundos no segundo homem, tórax perfurado, pulmão colapsado em 2,8 segundos. O subgrupo recuou 12 metros, abandonando o balão em chamas que liberou 4 toneladas de fumaça em 15 minutos, obscurecendo o setor norte por 40% de visibilidade. Incerteza se aprofundava. Relatórios soviéticos via telefone de campo, cabo de 400 metros, contradiziam. Um cabo a 450 metros leste reportava 70 alemães no cerco, mas contagem visual de Zaitsev via luneta confirmava 58, erro de 21% pela fumaça residual de um incêndio a 250 metros, queimando 7 toneladas de detritos em 35 minutos. Paranoia crescia. Vibrações a 60 metros podiam ser explosivos sendo plantados ou ratos em escombros. Zaitsev moveu-se 4 metros leste em 14 segundos, cavando uma extensão de 0,5 metros na trincheira em 2 minutos, removendo 8 quilos de solo úmido. O inimigo pressionava. Enviaram um par de cães Doberman farejadores, treinados para 160 metros em Urban, mas o cheiro de cordite e umidade mascarou trilhas, levando a latidos falsos a 85 metros, distraindo 5 soldados que se expuseram em uma busca desorganizada por 5 segundos. Disparo duplo a 0,5, 36, 45. Primeiro no condutor. Abdômen, perfuração mesentérica, 18 segundos. Segundo no cão líder. Pescoço, hemorragia jugular em 4 segundos. Interrompendo o rastreio e forçando pausa de 50 segundos. A 0,5, 38, a tentativa de eliminação organizava-se em falha parcial. O oficial de batalhão, ajustando o mapa em escala 1-10, 00, ordenou morteiros de 81 mm, Granatwerfer 34. Peso 56 quilos, a 500 metros, disparando 18 bombas em salvas de 9 segundos, raio de 25 metros.
Impactos caíram a 30 metros de intervalo, crateras de 1, 8 metros, estilhaços de 2, 5 gramas a 190 mms. Zaitsev pressionou o solo. Concussion de 6 joules vibrando o crânio por 12 segundos, zumbido a 82 decibéis durando 2 minutos. Um soldado soviético adjunto, 26 anos com 5 meses de experiência a 25 metros, atrasou-se 5 segundos na cobertura. Fragmento de 9 gramas cortou a artéria braquial, exsanguinação em 16 segundos, corpo inerte coberto por terra sem remoção, declive de 5 graus rolando 2 metros. Zaitsev emergiu, olhos irritados por poeira reduzindo a acuidade para 52% por 10 segundos, mas confirmou 4 abates adicionais em 8 minutos, total 33, taxa de 0,41 por minuto contra a doutrina de 0,09 em cercos com fogo indireto, desafiando projeções de 1 para 20 em setores de 150 metros. A evolução do conflito intensificava. A 0,5,41. Os alemães usaram uma nova tática, esquadrão de 10 homens com lança-granadas Panzerfaust de 149 mm, peso 7 quilos, alcance 60 metros, avançando em bounds de 12 metros pelo sul, projéteis de 3 quilos criando explosões de 200 gramas de TNT. Adaptação. Coordenaram com sinalizadores vermelhos a 80 metros para guiar arremessos, reduzindo erros em 32%. Erro plausível. Um lançador umedeceu o tubo por orvalho, deflagração falha a 115 metros, retrocesso de 4 joules ferindo o operador no antebraço, queimadura de 2º grau em 6 segundos, expondo o grupo por 8 segundos. Zaitsev mirou o ferido a 112 metros. Disparo a 0,5, 42, 13, impacto no peito a 0 joules, morte em 2 segundos. Segundo no lançador adjunto, rompendo o ombro e detonando prematuramente um foguete, ferindo 3, com estilhaços de 5 gramas em raios de 6 metros, recuo de 15 metros em desordem, pressão contínua a 0,5, 44. Relatos fragmentados via rádio soviético a 350 metros indicavam 600 baixas totais na margem oeste nas últimas 168 horas. Com Zaitsev alterando equilíbrios locais de 1 para 55 em 200 metros quadrados. Reforços alemães de 35 homens chegavam a 500 metros leste, mudando a contagem para 1 contra 65 em 5 minutos. O inimigo, com 94 efetivos restantes, formava uma rede de 10 observadores com periscópios, Visiere 43 de 5 metro, escaneando em 55 graus a 100 metros. Mas interferência de um gerador a 300 metros bagunçou comunicações em 3 MHz, atrasando por 40 segundos. Zaitsev esperou 3 minutos, munição em 20%, pulmão em 9 ciclos por minuto. Um observador ergueu o instrumento a 78 metros, disparo a 0,5, 45, 28, perfuração no pescoço, seção C6 rompida, instrumento caindo e alertando o outro par a 65 metros. Disparo final do pente, impacto no joelho, fratura e grito abafado por 10 segundos, rede parcial colapsando por 6 minutos. Às 0,5, 47, o vento subia para 28 km por hora. Carregando 0,6 kg de detritos por hora, visibilidade caindo para 320 metros. Zaitsev recarregava em 22 segundos, 4 cartuchos restantes no coldre, fadiga elevando o erro para 19%. Inimigos invisíveis atiravam de P-38 a 50 metros, 9 mm errando por 20 centímetros. Silêncio entre tiros durava 20 segundos, o Volga a 200 metros ecoando artilharia distante. 400 Katyushas em 48 horas, acertos de 58%. A caça persistia, números desafiando doutrinas. Perdas alemãs em 37 confirmadas no setor, contra a expectativa de 8 em emboscadas isoladas. A 05:48, o amanhecer cinzento se consolidava com 350 metros de visibilidade na fábrica. Nuvens a 80 metros de altitude, filtrando 400 lux de luz difusa, alongando sombras de 5 metro em vigas retorcidas. A temperatura subira para 13 graus Celsius,
Mas o vento noroeste de 28 km por hora erguia poeira de 0,2 milímetro, irritando as vias respiratórias e reduzindo a respiração eficiente em 12%, conforme relatórios médicos soviéticos de 1942. Zaitsev, 23 anos com 33 confirmações de abates nas últimas 81 minutos, posicionava o Mosin Nagant M9130 em uma fenda de 4 metros na trincheira, espessura de argila endurecida em 20 centímetros. Sua fadiga de 59 horas sem sono elevava o tremor manual para 2 milímetros em alvos estáticos, mais 800 horas de treinamento em posições defensivas urbanas mantinham o coração em 83 batimentos por minuto. O fuzil, calibre 7, 62,54 mm, peso 4, 9 quilos com condensação e sujeira, tinha 4 cartuchos no pente de 5 e 4 na reserva, totalizando 8 disparos viáveis. O inimigo, com 94 homens efetivos restantes do 6º Exército, intensificava a tentativa de eliminação em uma operação formal. O oficial de batalhão, apinho 00 metros com mapa em escala 1.5.00 e rádio Fuji 7 em 7 MHz, emitia ordens em código Morse a 28 palavras por minuto. Prioridade absoluta: neutralizar Sniper Zaitsev, setor D4. Perdas 37 confirmadas, violação doutrinária de 162% em taxa de abate. A unidade de caça de 25 homens dividia-se agora em 4 subgrupos coordenados. 7 com submetralhadoras, MP40 silenciadas de 9 mm, peso 3, 8 kg, supressores de feltro limitando o ruído a 62 decibéis, 6 com fuzis, Karabiner 98K e lunetas ZF-39 de 4x para contra-miragem. 6 engenheiros com minas S-Mine, 44 de 3, 9 quilos, raio de 25 metros e 6 observadores com periscópios, Visiere 43 de 6 metros, escaneando em 60 graus. O avanço fechava o cerco em pinça dupla, intervalos de 12 metros, cobrindo 90 metros em 3 minutos por corredores de escombros de 8 metros de altura. Adaptação. Usavam fitas de sinalização infravermelha primitiva, detectáveis a 40 metros com filtros noturnos, reduzindo colisões em 35% em baixa visibilidade. Mas um erro tático surgiu no subgrupo leste. Solo umedecido por poças de 25 centímetros causou escorregão coletivo a 125 metros, expondo 5 homens por 8 segundos ao se apoiarem em uma pilha instável de 0,6 metros de altura. Zaitsev observou por 18 segundos. Luneta PU ajustada para 120 metros. Respiração. Inspirar em 6, pausar 4, exalar em 8. Cálculo. Distância 122 metros, elevação 8 milésimos, deflexão de 0, 9 para a esquerda com vento lateral de 2 ms. Disparo a 0,5, 49. 14. A bala viajou 14 segundos, impactando o tórax do primeiro, rompendo o ventrículo esquerdo a 0,80 joules, morte em 2 segundos. O segundo, 2 metros adjacente, foi atingido na clavícula, fratura e hemorragia subclávia de 400 ml por minuto. Incapacitação em 11 segundos. Os 3 restantes hesitaram 4 segundos, rolando para a cobertura, mas um disparo a 0,5. 49. 19 perfurou o ombro do quarto, tendão rompido e arma perdida por 25 minutos. A reação alemã veio em 10 segundos. O oficial coordenou fogo indireto. Morteiros de 120 ms guerreado, 42, peso 280 quilos cada, a 800 metros. Dispararam 22 bombas em salvas de 11 segundos. Raio de estilhaços 35 metros. Impactos criando crateras de 3 metros de diâmetro a 25 metros de intervalo. Zaitsev mergulhou na trincheira, absorvendo vibração de 8 joules por metro quadrado, terra de 7 kg caindo sobre o corpo por 15 segundos. Um soldado soviético de apoio, 18 anos com 2 semanas no fronte, a 18 metros, errou o ângulo de cobertura. Bomba, a 12 metros, lançou estilhaço de 14 gramas na coxa, seção femoral rompida, morte por exsanguinação em 19 segundos, corpo inerte sob 2 quilos de detritos sem testemunhas diretas.
Zaitsev emergiu, zumbido nos ouvidos a 85 decibéis, persistindo 3 minutos. Visão turva por poeira em 48% por 14 segundos. Mas confirmou 2 abates adicionais. Total 35 em 91 minutos. Taxa de 0,38 por minuto contra a doutrina de 0,07 em cercos com suporte de morteiros. Desafiando projeções de 1 para 25 em setores de 180 metros quadrados. Escalada 0,551. Os alemães adaptaram com uma falha parcial na eliminação. O subgrupo de observadores, agora 5 efetivos após baixas, usou balões de hélio de 2,5 metros cúbicos elevados a 110 metros por cabos de 350 metros, com transmissores de 5 MHz, mapeando grades de 30 metros em 5 minutos. Eles identificaram a trincheira de Zaitsev com precisão de 8 metros, ordenando granadas de 80 milímetros em coordenadas exatas. Mas o vento de 29 km por hora agora torceu os cabos, derrubando um balão a 150 metros, impacto de 12 quilos, ferindo 2 observadores com fraturas de costela, expondo o subgrupo por 11 segundos em pânico. Zaitsev, reposicionando o fuzil em 12 segundos para ângulo de 240 graus, mirou o operador caído. Distância 148 metros. Declínio 1,4 milésimos. Disparo a 0,55207. Impacto no flanco a 0,20 joules, perfurando o rim e causando choque hemorrágico em 13 segundos. Segundo disparo em 5 segundos no companheiro. Coxa femoral rompida, hemorragia de 550 ml por minuto, imobilização por 32 minutos. O balão remanescente oscilou, transmissão interrompida por 2 minutos, criando uma brecha de 70 segundos sem correção de fogo. Incerteza se multiplicava. Relatórios soviéticos via cabo telefônico de 350 metros contradiziam. Um sargento a 400 metros norte estimava 80 alemães no cerco total. Mas contagem de Zaitsev via luneta via 62. Erro de 29% pela fumaça de um bunker em chamas a 200 metros, liberando 9 toneladas em 40 minutos. Paranoia crescia. Ecos a 50 metros podiam ser granadas sendo armadas ou vento em metal retorcido. Zaitsev rastejou 5 metros norte em 16 segundos. Fuzil arrastado em ângulo de 15 graus para evitar detecção acústica acima de 0,15 decibéis. Nova posição em uma depressão de 0,6 metro cavada em 4 minutos, removendo 9 quilos de argila úmida. O inimigo pressionava. O subgrupo de engenheiros plantou 4 minas S-Mine 44 em um perímetro de 40 metros a 100 metros de distância, raio combinado de 100 metros quadrados. Mas um fio de detonação se rompeu por vibração de vento, atrasando a ativação por 45 segundos e forçando 2 engenheiros a se expor em reparo por 6 segundos. Disparo duplo a 0,5, 53, 32. Primeiro no reparador principal, tórax, aorta perfurada, morte em 2,1 segundos. Segundo no auxiliar, braço, fratura húmero e perda de ferramenta. Mina inativa por 50 minutos. A 0,555, a falha parcial se consolidava. O oficial de batalhão, relatórios indicando 41 perdas totais no setor contra a doutrina de 12 em operações anti-sniper, ordenou retirada tática parcial. Subgrupos recuando 50 metros em bounds de 10 metros, mas mantendo observadores fixos com MG-42 em supressão contínua. Cadência 1. 200 tiros por minuto, 250 cartuchos por arma. O fogo choveu a 60 metros. Balas de 7,92 mm ricocheteando em concreto a 15 joules residuais, forçando Zaitsev a imobilizar-se por 20 segundos. Poeira elevando-se em 0,8 kg por metro quadrado. Ele confirmou um abate no recuo. Um atirador de MG-42 a 165 metros. Impacto no pescoço rompendo C7, silenciando a arma por 4 minutos. Total, 36 abates em 98 minutos. Taxa de 0,37 por minuto, números que violavam equações de 1 para 30 em defesas isoladas urbanas.
A pressão diminuía temporariamente a 0,57, mas reforços alemães de 32 homens chegavam a 300 metros leste, elevando efetivos para 96, mudando o equilíbrio para 1 contra 68 em 200 metros quadrados. Relatos fragmentados soviéticos marcavam 800 baixas na fábrica nas últimas 192 horas, com Zaitsev isolado, alterando setores locais em anomalias estatísticas de 1 para 58. O vento carregava 7 kg de cinzas por hora, visibilidade em 300 metros. Silêncio entre ações, estendia-se a 22 segundos, o Volga a 150 metros ecoando 600 Katyushas em 72 horas, acertos de 55%. Às 06:00, o sol nascente cortava nuvens a 70 metros, elevando luz para 450 lush e contrastes em 25%, mas poeira persistia, reduzindo precisão em 11%. Zaitsev, munição em 12%, fadiga em 60 horas, esperava. A caça alemã pausava, reconhecimento formal confirmando 41 baixas. Doutrina falhada em 208%. A guerra em Stalingrado continuava, um atirador alterando números em um setor de 220 metros quadrados.